Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Berkman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo. Mais uma aula de matemática para os nossos alunos aí da terceira série do ensino médio. Galera que está se preparando para fazer Enem no final do ano. E aqui a galera da plataforma está empenhado em ajudar vocês nesse propósito, tá? E a gente está estudando proporção, que é um conteúdo que cai muito nas provas do Enem. Cai bastante, né? Nós estamos em uma série de aulas de conceito de proporção, grandezas proporcionais, regra de três simples, regra de três composta, que é o tema, inclusive, da aula de hoje. Então, quem está se preparando para o Enem tem que ficar ligado, porque vez ou outra cai questões aí de proporção, para não dizer sempre, né? Sempre cai questão de proporção. Às vezes proporção, às vezes regra de três simples, regra de três composta. Então, a gente está aqui para preparar vocês também para esse desafio. Beleza, galera? Então, regra de três composta é o tema da aula de hoje. Turma, diferença de regra de três simples para regra de três composta. Por que é chamada de regra de três composta? A regra de três simples, ela relaciona duas grandezas, somente, tá? Duas quantidades. Quando o problema relaciona mais de duas quantidades, aí você já tem um problema de regra de três composta, tá? Essa é a diferença. Tá? A regra de três composta relaciona mais de três quantidades. Então vamos ver como é que a gente arma, como é que a gente resolve um problema envolvendo regra de três composta. Tá? Olha só, galera. Esse probleminha aqui. Em 3 dias de trabalho, uma fábrica produz 360 metros de tecido com 8 máquinas funcionando. O que ele quer saber? Em quantos dias poderá produzir 1.080 metros desse tecido com 6 máquinas. Tá? Então, a primeira coisa a se fazer é você relacionar as grandezas, né, que são sendo associadas. Nesse caso, quais são as quantidades? A quantidade de dias, né, que é do trabalho, dias de trabalho. O que mais? A produção, né, a quantidade de tecido em metros produzido. E também a quantidade de máquinas, tá? A quantidade de máquinas. Então, a nossa regra de três composta, ela está relacionando essas três quantidades. Quantidade de dias de produção, quantidade de tecido que ele produz e a quantidade de máquinas que funcionam. Beleza, turma? Tranquilo. Vamos agora colocar nessa primeira linha aqui, ó, vamos dizer assim, a informação que ele te dá. Tá? Ele fala o seguinte, que 3 dias, eles produzem 360 metros de tecido e trabalham 8 máquinas. Tá? Informação que o problema te dá. 3 dias produzem 360 metros de tecido trabalhando com 8 máquinas. Beleza. Agora vamos responder o que ele pede. Em quantos dias, então, onde vai ficar o meu valor desconhecido? Na grandeza dias. Em quantos dias eles vão produzir 1.080 metros de tecido, 1.080 metros de tecido, trabalhando com 6 máquinas. Galera, assim, essa quantidade de dias tende a aumentar? Olha, eu só acho que sim. Por que tende a aumentar? Porque a produção vai aumentar, tem que produzir mais e vão ter máquinas a menos trabalhando. Então, essa quantidade de dias ele tende a aumentar. Galera, o que você vai fazer? Beleza, tem que aumentar. Você vai relacionar se essas grandezas aqui, se elas são diretamente ou inversamente proporcional em relação à grandeza que está a sua variável. Grandeza dias. Tá? Então, por exemplo, tecido e dias. Quanto mais tecido eu tiver para produzir, mais tempo eu vou precisar. Então, a quantidade de tecidos ela é diretamente proporcional à quantidade de dias. Então, vou botar a seta no mesmo sentido. Agora, se você analisar máquinas e dias para trabalhar. Olha, se você tiver mais máquinas, você produz em menos tempo. Não é verdade? Se eu tiver mais máquinas trabalhando, essa produção ela vai ser feita em menos dias. Então, em relação à grandeza máquinas,
a grandeza dias são inversamente proporcionais. Então, se eu coloquei uma seta para cima, eu vou colocar essa seta aqui para baixo. Beleza? E agora vamos armar nossa conta. De um lado vai ficar 3 está para x. Do outro lado, você vai colocar o produto das outras razões. Detalhe, a grandeza que for inversamente proporcional, você inverte. Então, essa aqui, a tecido de dias, é diretamente proporcional, fica do jeito que está. 360 sobre 1080. Já essa grandeza, máquinas, como ela é inversamente proporcional, eu vou colocar, ao invés de colocar 8 sobre 6, eu coloco 6 sobre 8. Sempre você relaciona com a grandeza que está a sua variável, a sua incógnita. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ficar 6 sobre 8. Beleza? Bom, o que a gente pode fazer aqui antes de fazer meio pelos extremos? Eu posso dar uma simplificada, né? Aqui eu posso cortar aqui um 0, dividir aqui por 36, ó. 6 sobre 8 eu posso dividir aqui por 2, ó. Tá? Fazendo isso, eu vou ter o quê? 3 está para x igual. Aí vai ficar 1 sobre 3 vezes 3 sobre 4. A simplificação. Beleza? Aqui, turma, eu posso cancelar esse 3 aqui com esse 3 aqui, ó, que é a divisão da 1. Então vai ficar 3 está para x, assim como 1 está para 4. Certinho? Fazendo aqui produto dos meios pelos extremos, eu vou encontrar x igual a 12. Ora, de fato, veja que aumentou bastante o número de dias. A gente já tinha previsto isso, né, galera? Porque que a gente estava prevendo, porque tem que produzir mais e com menos máquina. Tá? Então, a quantidade de dias para fazer o trabalho realmente aumentou. Beleza, galera? Vamos para a nossa segunda questão. 20 homens fazem um serviço em 6 dias, trabalhando 9 horas por dia. Para fazer o mesmo trabalho, quantos dias levarão 12 homens trabalhando 5 horas por dia? Tá? Então, o primeiro procedimento qual é mesmo? Identificar as grandezas. Então, botar aqui número de homens, né? Número de profissionais que estão fazendo essa atividade, né? Número de homens. A quantidade de dias que eles levam para fazer o determinado trabalho. A quantidade de dias. E também a quantidade de horas por dia que essa galera trabalha. Certo? Então, você tem a quantidade de pessoas trabalhando, você tem a quantidade de dias que eles vão trabalhar e a quantidade de horas por dia que eles trabalham. 3 grandezas. Tá? Beleza, listei. Regra de 3 composta, porque são mais de 2 grandezas. Nessa primeira linha, eu vou colocar a informação que ele me dá. 20 homens fazem um serviço em 6 dias, trabalhando 9 horas por dia. Certo? Informação que ele me deu. Beleza. Para fazer o mesmo trabalho, quantos dias? Então, a minha incógnita vai ficar aqui na grandeza dias. Levarão 12 homens trabalhando 5 horas por dia. Vai ser mais tempo, o que vocês acham? Esse tempo ele vai aumentar ou esse tempo ele vai diminuir? Perceba, galera, que eu vou ter menos gente trabalhando. E perceba que eles vão trabalhar menos horas por dia. Que ao invés de trabalhar 9, vai trabalhar 5. Então, a primeira situação tinha 20 trabalhando 9 horas por dia, aí eles fizeram o trabalho em 6. Agora eu tenho 12 e cada um trabalhando menos. Então, a tendência é que essa quantidade de dias ele aumente. Então é que eu vou colocar aqui uma seta para cima. Que já deu para perceber que ele vai aumentar. Pessoal, agora vamos analisar. Quantidade de homens e dias. Essas grandezas são inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Se eu tiver mais gente trabalhando, eles vão fazer o trabalho em mais tempo ou menos tempo?
Ó, pessoal, se tiver mais gente trabalhando, vai ser menos tempo, tem mais gente fazendo atividade. É verdade, né? Então, se diminui a quantidade de homens, aumenta a quantidade de dias. Então, são inversamente proporcionais mesmo. Eu coloco as duas setas no sentido contrário. Tá? Quando aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, a quantidade de dias que eles vão levar para fazer o trabalho vai diminuir. Se um aumenta, outro diminui, é inversamente. E a questão da quantidade de horas por dia. Olha, se a pessoa está trabalhando mais horas por dia, ele vai precisar de menos dias para executar um trabalho. Porque ele está trabalhando mais horas durante o dia. Então ele vai conseguir executar aquele serviço em menos tempo. Mais horas por dia, menos tempo. Essa grandeza também é inversamente proporcional. Tá? Beleza. A sua grandeza de referência é essa aqui, ó. Todas em relação a essa aqui. Eu não analiso essa com essa. Analiso homens com a quantidade de dias, horas por dia com a quantidade de dias. Tá? Vamos armar agora a nossa proporção. Colocar aqui 6 está para x. As que forem inversamente proporcional, eu vou ter que inverter. Ou seja, em vez de botar 20 sobre 12, eu coloco 12 sobre 20. E também, em vez de 9 sobre 5, eu vou botar 5 sobre 9. Certo? Então, essa multiplicação eu posso fazer numerador com numerador, denominador com denominador. Ó, multiplicação, não multiplico assim, né? Multiplico cruzando é na proporção. Aqui é a multiplicação. Mas eu posso, por exemplo, simplificar esse 5 com esse 20. Ó. Se eu dividir os dois por 5, se eu dividir os dois por 5, aqui vai ficar 5 dividido por 5 dá 1 e 20 dividido por 5 dá 4. Certo? O 12 e o 9, eles são divisíveis por 3. Eu posso pegar o 12 dividir por 3 e o 9 dividir por 3. Se eu fizer isso, 12 dividido por 3 dá 4. E 9 dividido por 3 dá 3. Ó. Certo? Então, o que eu vou ter aqui? Beleza. Agora sim, ó. 6 está para x. Eu multiplico, ó. 4 sobre 12. Se você quiser ainda, galera, antes de fazer meio pelos extremos, ainda dá para simplificar aqui, ó. Tá? Então vai ficar 6 está para x, assim como 1 está para 3. Olha, veja que aumentou para 18, né? Fazendo meio pelos extremos, vou encontrar x igual a 18. Tá? Pronto. Então, são necessários 18 dias, aumentou de forma considerável aí também, tá? São 18 dias aí que eles vão levar, porque tem menos gente trabalhando e estão trabalhando menos, logicamente o trabalho vai ser maior. Certo? Terceira questão, uma questão aí bem do dia a dia. Consumo de 8 lâmpadas acesas durante 5 horas por dia em 18 dias é de 14 kW. Qual será o consumo em 15 dias, deixando apenas 6 dessas lâmpadas acesas durante 4 horas? Vamos colocar as grandezas, né? Muita grandeza aqui. Aqui é lâmpada, quantidade de lâmpadas. Certo? O que mais? A quantidade de horas por dia que essas lâmpadas ficam acesas. A quantidade de dias que elas ficam acesas e o consumo aí em quilowatt. Tá? 4 grandezas aí, ó. 4 grandezas. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a informação que ele te dá, né? Identifiquei as grandezas e agora a gente vai partir para colocar as informações do problema. Então ele diz o seguinte, que 8 lâmpadas acesas durante 5 horas por dia, durante 18 dias, consomem 14 kWh. 14 kWh. Informação do problema. O problema é que me falou isso aí. Tá? Só coloquei cada número embaixo
da sua respectiva grandeza. Isso é importante. Eu não posso colocar um número referente a quilowatts embaixo da quantidade de lâmpadas. Aí você, né, não faz correto. Cada número representado debaixo da sua respectiva grandeza. Beleza, ele quer saber qual será o consumo. Qual será o consumo? Então, a minha incógnita vai ficar aqui, ó. Certo? E essa aqui vai ser minha grandeza de referência. Essa vai ficar de um lado da razão. Tá? Então, qual o consumo em 15 dias, deixando apenas 6 lâmpadas, acesas durante 4 horas. 4 horas por dia. Ó, galera, esse valor ele tende a diminuir. Porque veja bem, eu diminui a quantidade de lâmpadas. Eu diminui a quantidade de horas por dia que essas lâmpadas ficam acesas. Eu diminui a quantidade de dias que elas ficam acesas. Então, se eu estou diminuindo quantidade de lâmpada, quantidade de horas por dia que elas ficam acesas, quantidade de dias que elas ficam acesas, a tendência é que tenha um consumo menor. Ou seja, essa tendência aqui é botar uma seta para baixo. Agora vamos analisar todas as grandezas em relação a essa. Galera, mais lâmpadas, mais quilowatts ou menos quilowatts? Mais, professor. Menos lâmpada, menos quilowatts. Tá? Então elas são diretamente proporcional. Se eu botei a seta para baixo ali, essa aqui também vai ficar para baixo. Tá? Quantidade de horas por dia. Elas vão ficar acesas durante uma quantidade maior de horas por dia. Vai aumentar o consumo. Se ficar em quantidade menor, vai diminuir o consumo. Aumenta a grandeza, a outra aumenta, diminui, a outra diminui. É diretamente proporcional também. Ó. E se aumentar a quantidade de dias que essas lâmpadas vão funcionar, eles vão consumir mais. Diminuir a quantidade de dias, diminui o consumo. Então, são todas diretamente proporcional em relação à minha grandeza de referência. Eu não vou precisar inverter nenhuma. Eu vou fazer do jeito que está aqui, vou armar a proporção. Ó. Aí você coloca aqui, ó, a grandeza de referência, que é 14 sobre x. E aqui você coloca as outras, ó. 8 sobre 6, 5 sobre 4 e 18 sobre 15. Para que você não multiplique numerador com numerador, denominador com denominador para dar um número muito grande, antes de fazer, você pode simplificar. Ó. Porque veja bem, aqui eu posso dividir por 2 para simplificar essa fração. Aqui eu posso dividir por 3 para simplificar essa fração. Tá? Então vamos fazer isso. Tá? Porque às vezes a gente multiplica e dá um número enorme, aí você pode se complicar. Então vai ficar 14 sobre x igual a 4 sobre 3. Aqui 5 sobre 4. E aqui vai ficar 6 sobre 5. Certinho? O que eu posso fazer aqui? Olha, eu posso cancelar esse 4 com esse 4. Olha, eu posso cancelar esse 5 com esse 5. Opa, com 5. Ficou 6 e 3, que dá para dividir por 3. Ó. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Ó. Dividindo os dois por 3. Ó. Cancelei o 4 com 4, cancelei o 5 com 5. Ficou 6 em cima e 3 embaixo. O que eu fiz? Eu simplifiquei, eu dividi os dois por 3. Tá? Então, o que vai ficar? Vai ficar 14 está para x, assim como 2 está para 1. Tá? Ficou bem mais fácil, né, de você fazer a proporção. Então, eu vou ter aqui 2x igual a 14, né? X vai ser igual a 7. Ó. Então, quantos quilowatts? 7 quilowatts. Ó. Diminui a metade da quantidade de quilowatts que a gente estava prevendo, né? Porque diminui o lâmpada, diminui horas por dia, diminui a quantidade de dias. Então, logicamente, você vai ter um consumo menor. Certo, galerinha? Então, na aula de hoje, a gente viu regra de 3 composta. Como é que eu resolvo um problema que envolve grandezas, mais de 2, tá? Que se caracteriza ser uma regra de 3 composta, né?
qual a forma de como é que a gente calcula esse tipo de problema. Ok, galera? Então, um abraço a todos, já sabe, hashtag Fique em Casa Aprendendo.